Fala galera, aqui quem fala é o Deus do Novo Mundo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E aqui nesse vídeo eu vou explicar mais detalhadamente o que é o caminho do meio para mim. Eu não sei se eu vou detalhar completamente o que é o caminho do meio e nem se ele é um caminho realmente a ser seguidos por todos. E realmente é ali a verdade para a libertação. Mas eu acredito que seja, pois o ser humano é consumido pelos prazeres. É consumido pelos prazeres. Ele tem prazeres sensoriais a qualquer momento ele quer ter prazeres sensoriais. Ele nunca vai entender a verdadeira natureza das coisas até não se tornar Buda. Ou seja, precisamos nos esforçar para... Porque Buda disse que na teoria de Buda, que é uma coisa muito simples de pensar, que até deu um clique aqui na minha mente, ele disse que se nossas paixões são desejos, né? Digamos assim, desejos, desejos em si, desejos sensoriais, assim, prazeres sensoriais. Se eles não forem realizados, ou esses prazeres foram cortados da raiz, você vai renascer na próxima vida para querer realizá-los. Ou seja, é um longo renascimento, porque nós nunca damos esforço para realizar aquilo que nós quer realizar. E se nós não conseguimos realizar, nós renuncia àquilo, mesmo sendo um baita de um sonho. E dá esforço ao que tem que dar esforço. Realmente aquilo que dá esforço. Porque eu tô em uma visão muito assim, uma visão... Qual é a visão para alcançar a iluminação plena e não ser um tolo? Para mim, a visão que Buda passou, que é o caminho do meio, é a visão mais certa. É a visão sobre o Dhamma dele. É a visão de como ele acredita. Porque você precisa sempre experienciar algo para eliminar algo. Como eu posso dizer isso? Você sempre tem que... Se aquele desejo não está cessando, nunca está cessando, você sempre está com aquele desejo. Tipo, eu tô praticando ascetismo. Mas no caminho do meio ele fala que evita tanto o ascetismo extremo quanto a indulgência sexual. Ou seja, não proíbe que alguém alcance ao despertar e não tendo uma parceira. E não significa que ele não vai despertar nessa vida. Ele pode ter uma paixão assim, uma parceira, mas reencarnar na próxima vida, assim, com essa mesma paixão, mas com o mesmo idealismo. Ou seja, é o caminho realmente, talvez, dos leigos, para os leigos. Eu queria ser monge, mas eu acho que minha mentalidade tá fraca para ser monge. Tá muito fraca para ser monge. Eu acho que eu ainda tenho ali um ego assim. Porque eu ainda penso em prazeres sensuais, assim, prazeres da vida. Mas eu acho que, na verdade, o budismo Mahayana, diferente do budismo Theravada, acho que tem uma visão sei lá, mais compassiva das coisas, mais leve das coisas. Se você não consegue eliminar esse desejo, e na verdade a verdadeira digamos, a verdade do ser humano é se você ainda está querendo alcançar um sofrimento,
um possível sofrimento e você compreende que aquilo vai te dar um tipo de sofrimento. Por exemplo, eu encontrar uma pessoa, me apaixonar uma pessoa, ficar com ela e ela morrer uma hora e eu sei que eu vou sofrer por isso, porque eu me apeguei, eu tive amor ao próximo, a uma pessoa. Aí esse amor vai cessar e esse amor vai acabar. E esse amor vai causar sofrimento. Ou seja, o amor, igual o Buda falou em um filme, sei lá, enfim, independente. O Buda falou que se o amor se transformar em apego e não se tornar algo puro, algo que não tem desejo relacionado, não tem desejos relacionados, mas é um amor que tem uns prazeres, mas é mais feito pelo amor, pela pessoa, do que feito pelo desejo, pelo prazer. Talvez elimine esse apego que você tem. Ou seja, você não se importa tanto. Ou seja, para mim é independente de ter uma parceira. Independente se eu vou ter uma parceira ou não. Eu não ligo mesmo. Ela não ligo, é independente. Se eu ficar só, eu fico só. Se eu fico com alguém que eu me interesse, que é uma pessoa melhor que eu, ou é igual a eu, é uma pessoa que eu me encontre, eu fico com ela. Porque ainda tem uma coisa que tá me prendendo aqui. Ela tem algo que prende eu aqui ainda. E eu acho que o caminho do meio é você ensinar o Dharma pelo meio, não pelo final. Isso é muito profundo. Porque você nunca vai conseguir chegar ao final totalmente. Alcançar o final total. Porque o monge ele precisa estudar tal. Estudar muito, ficar 5 anos estudando tal. Ele precisa estudar o conceito budista tal. Para ele realmente se aprimorar naquilo. Ou seja, nós devemos meio que cessar nossas paixões. E fazer as coisas com diligência. Até mesmo os nossos prazeres sensoriais. As coisas que nós estamos tentando fazer aqui no mundo e que nós conceitua a realidade nisso. E nós cria um eu. Eu senti que eu diluí muito esse eu ao longo desse tempo que eu fiquei sem cigarro, sem café. Eu tomei café ontem, porque, porra, me dá também uma fissura do caramba. Mas enfim, eu errei. Eu tenho que lutar contra os meus vícios e todos os tipos de vícios. Mas, obviamente, todo mundo é ser humano. Todo mundo não vai conseguir, através do ascetismo extremo, sabe? Alcançar até pode alcançar, tá ligado? Mas o Buda ensinou o caminho do meio. Que tem um primeiro passo ali, que é você cessar totalmente suas paixões dessa vida e depois parar de você ser você mesmo e lutar contra seus desejos e paixões. Talvez eu esteja fazendo isso meio que imediato. Eu ainda não tenha, sei lá, feito algo para acessar isso. É bem difícil de explicar, mas é algo que favorece nosso ego e talvez nós tenha que ou talvez não, nós tem que parar de pensar nisso e viver uma vida mais leve, mas com esforço
e diligência nas coisas que nós faz, nas coisas que nós fala, e seguir o nobre caminho óctuplo, que é o caminho do despertar. Eu não sou Theravada porque eu acho que a visão Theravada ela se limita muito a si mesmo, a obsessão do seu sofrimento e não uma coisa que tem que ser mútua. Você vai alcançar a cessação de todo sofrimento, mas você não vai ter a compaixão. Você não vai ter como eu posso falar? Você não vai, tipo, falar pros outros. Eu acho que isso é um tipo de... Ainda é um tipo de maldade dentro da pessoa. Eu acho que isso as pessoas estão livres de ilusões e de todas as coisas, mas eu acho que a visão de um Bodhisattva, não sei se é assim que pronuncia, é uma visão assim mais propensa, assim, sei lá, mais próxima do total despertar. E eu acho que essa visão que talvez o ser humano deve ter. Entendeu? Enfim, é isso que eu tinha pra falar. Deus Novo Mundo vazando e tchau.